Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário, jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Padres que pregam a verdade, que pregam sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre a salvação, que pregam o que a doutrina da igreja ensina, muitas vezes são perseguidos justamente por pregar a verdade. Porém, padres que estão ensinando teologicamente erros, não acontece nada com esses padres, eles não são advertidos por posturas, por ensinamentos incorretos. Isso é muito triste. Por quê? Porque Júlio Lancelotti, mais uma vez, fez uma afirmação equivocada a respeito da salvação, a respeito da justiça de Deus. Ele afirmou que Jesus não é justo. Isso mesmo. Eu vou colocar o vídeo aqui para que vocês vejam. Jesus mudou tudo. Antes, quem errava era expulso. Agora, quem erra vai estar no paraíso com ele. Jesus não é justo. Jesus é amoroso. Se ele fosse justo, ele diria, morre aí na cruz, porque bandido bom é bandido morto. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, o que aconteceu com eles? Acordem e me digam o que aconteceu com eles. Foram expulsos. O Adão e Eva foram expulsos do paraíso. É interessante que o malfeitor fala, no teu reinado. E Jesus fala, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Por que que o Lucas escreve assim? Para dizer, com Jesus mudou tudo. Antes, quem errava era expulso. Agora, quem erra vai estar no paraíso com ele. Porque a justiça de Deus não é o merecimento nem a meritocracia. A justiça de Deus é o amor. A justiça de Deus é o amor. Ele não merece, mas ganhou o paraíso por amor de Jesus. Não porque ele amou Jesus, mas porque Jesus o amou. Vocês estão entendendo a subversão das coisas com Jesus? O próprio malfeitor diz, nós estamos sofrendo porque é justo e merecemos. E o que diz, lembra de mim? Jesus dá para ele o que ele não merece. E diz, você vai estar comigo no paraíso. Jesus não é justo, Jesus é amoroso. Se ele fosse justo, ele diria, morre aí na cruz, porque bandido bom é bandido morto. E não chama esse pessoal dos direitos humanos para vir fazer lenga-lenga aqui perto de mim. Ficar nesse bebê bobobó de direitos humanos. Fez errado, morre aí. E nem chora, fica calado. Jesus pensa completamente diferente de nós. E nós não gostamos que Jesus pensa diferente de nós, porque nós queremos justificar as nossas maldades e ruindades, querendo que Jesus seja igual a nós, ao invés de nós sermos iguais a Jesus. Esta afirmação que, por exemplo, o amor que Deus tem por nós perdoa até mesmo o que nós não nos arrependemos, porque pela fala dele, Jesus perdoa tudo e, independente se você errou, Jesus perdoa. Mas ele esquece de afirmar uma coisa: Jesus perdoa se houver o arrependimento. Deus não perdoa sem o arrependimento. Porque se Jesus perdoasse tudo e a todos sem que a pessoa se arrependesse, nós não precisaríamos de igreja, nós não precisaríamos nos confessar,
nós não precisaríamos crer em nada. Porque se ninguém vai para o inferno, se não há purgatório, se não há inferno, então não necessita seguir nada. Viva do jeito que você quiser, no último dia Deus vai te perdoar e pronto, acabou. E isto, o que ele disse, que Jesus ele muda tudo. Antes, aquele que errava era condenado. Agora, aquele que erra vai para o paraíso. Nós precisamos abrir um parênteses gigante e colocar: precisa acontecer o arrependimento, a contrição perfeita. Porque se não fosse dessa forma, nós poderíamos pegar a Bíblia, rasgar essa Bíblia. Por quê? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 vai dizer o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Entrai pela porta estreita. Pelo que é apertado, pelo que é difícil, porque é grande, é larga a porta, é espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram pelo caminho da perdição. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E quão poucos são os que dão com ele. Ou seja, Jesus ele afirma que a salvação é algo difícil. Se eu viver de qualquer maneira, não serei salvo. Por quê? Porque nós precisamos entender que existe o pecado e existe o estado de graça. Senão, nós poderíamos pegar os catecismos que nós temos na igreja e rasgar. Vamos lá, Catecismo Maior de São Pio X. O que vai dizer? Qual é o pecado mortal? 951 do Catecismo. Pecado mortal é uma transgressão da lei divina, pela qual se falta gravemente aos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmos. 952. Por que se diz mortal? Diz-se mortal porque dá morte à alma, fazendo-a perder a graça santificante, que é a vida da alma, assim como a alma é a vida do corpo. Que danos o pecado mortal causa à alma? 953. O pecado mortal priva a alma da graça e da amizade com Deus. Faz com que ela perca o paraíso. Privar dos méritos adquiridos e a torna incapaz de adquirir outros novos. Torna-a escrava do demônio, faz com que ela mereça o inferno e também os castigos desta vida. Catecismo Maior de São Pio X. Ou seja, se eu não me arrepender, se eu não buscar a confissão, se eu ficar em pecado mortal sem o arrependimento, é inferno. É isso que está escrito no catecismo. Nós vamos pegar o catecismo, para não falar, o Thiago pegou o catecismo lá de São Pio X. O catecismo aqui, de João Paulo II, que ele fala mais, assim, às vezes não é tão claro e reto como o Catecismo Maior de São Pio X, mas olha lá, 1861 do Catecismo da Igreja Católica. Eu estou aqui com o Catecismo de A a Z, que já tem separado por temas, eu gosto muito desse, que é mais fácil de achar. 1861, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante. Ou seja, o pecado mortal me priva de eu me salvar. Isto é, do estado de graça. Se esse estado não for recuperado, olha aqui o que o padre não falou. Se esse estado não for recuperado mediante ao arrependimento e o perdão de Deus,
causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. O catecismo está dizendo isso, já que a nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas à justiça e à misericórdia de Deus. Ou seja, aqui fala que existe o pecado, que nos separa do estado da graça, e que no final será julgado tudo por Deus. Terá a misericórdia, no entanto, necessita do arrependimento. Mas eu acho que não existe melhor passagem do que essa aqui, ó. Diário da Divina Misericórdia de Santa Faustina. No diário, lá no número 20, vai dizer o seguinte: neste tempo, perguntei a Nosso Senhor por quem mais deveria rezar. Santa Faustina conversando com Jesus. Jesus respondeu-me que na noite seguinte me daria a conhecer por quem deveria rezar. Vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente encontrei-me num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Jesus, o seu anjo da guarda, levou, né? Ela teve essa visualização, essa visão do purgatório. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. As almas do purgatório rezam até por nós, intercedem por nós, mas elas não intercedem por elas mesmas. Entenderam? Elas não conseguem rezar por elas. Apenas nós podemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. Ou seja, não é nem no inferno, nem no purgatório, as chamas estavam queimando aqueles que estavam sofrendo, aquelas almas lá. Olha para vocês verem como isso é sério. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me, unânimes, que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi a Mãe de Deus que visitava as almas do purgatório. As almas chamam a Maria Estrela do Mar. Elas lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda me fez um sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Agora, olha o que Jesus vai dizer a Santa Faustina, e isso aqui quebra todos os argumentos do padre Lancelotti. Ouvi uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isso. Ou seja, Jesus disse a ela: a minha misericórdia não deseja que isso aconteça, que eles sofram no purgatório. Mas a justiça o exige. A partir desse momento, encontro-me mais unida às almas sofredoras. A partir desse momento, Santa Faustina passa a rezar mais pelas almas sofredoras. Ou seja, eu aqui, em pouco tempo, dei vários argumentos que mostram que essa afirmação de Júlio Lancelotti não é teologicamente correta e é um equívoco. O problema é, não vai acontecer nada e ele não terá que se retratar de mais uma fala que não condiz com a realidade teológica que está escrito nos catecismos, na vida dos santos e na própria palavra de Deus. Que Deus nos abençoe na defesa da verdade da Santa Igreja. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.